Capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e passou a exaltá-lo e a colocar seu trono acima de todos os outros príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei dobravam-se e prostravam-se diante de Amã, pois assim tinha ordenado o rei a seu respeito. Mordecai, porém, não se dobrava nem se prostrava. E os servos do rei que estavam no portão do rei começaram a dizer a Mordecai: Por que te furtas ao mandamento do rei? E sucedeu que, falando-lhe eles dia após dia e não os escutando ele, contaram-no então a Amã para ver se os assuntos de Mordecai ficariam de pé, pois contara-lhes que era judeu. Ora, Amã via que Mordecai não se dobrava nem se prostrava diante dele, e Amã ficou cheio de furor. Mas era desprezível aos seus olhos deitar a mão só em Mordecai, pois o tinham informado sobre o povo de Mordecai. E Amã começou a procurar aniquilar todos os judeus que estavam em todo o domínio real de Assuero, o povo de Mordecai. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, alguém lançou isto é, a sorte, diante de Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º, isto é, o mês de Adar. E Amã passou a dizer ao rei Assuero: Há um povo disperso e separado entre os povos em todos os distritos jurisdicionais do teu domínio real. E suas leis são diferentes de todo outro povo, e não executam as leis do próprio rei, e não convém ao rei deixá-los ficar. Se parecer bem ao rei, escreva-se que sejam destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata nas mãos dos que fizerem a obra, trazendo-os ao tesouro do rei. Então o rei tirou da sua própria mão seu anel de sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, que mostrava hostilidade para com os judeus. E o rei prosseguiu, dizendo a Amã: Dá-se-te a prata, também o povo, para fazer com eles conforme for bom aos teus próprios olhos. Foram então chamados os secretários do rei, no primeiro mês, no 13º dia do mesmo, e escreveu-se segundo tudo o que Amã ordenava aos sátrapas do rei e aos governadores que estavam sobre os diversos distritos jurisdicionais, e aos príncipes dos diversos povos, de cada distrito jurisdicional, no seu próprio estilo de escrita, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrito em nome do rei Assuero e foi selado com o anel de sinete do rei. E enviavam-se as cartas por meio de correios a todos os distritos jurisdicionais do rei, para aniquilar, matar e destruir todos os judeus, tanto o moço como o velho, pequeninos e mulheres, num só dia, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e para saquear o despojo deles. Uma cópia da escrita, a ser dada como lei em todos os diversos distritos jurisdicionais, estava sendo publicada para todos os povos, a fim de que ficassem prontos para aquele dia. Os próprios correios saíram, movidos à velocidade por causa da palavra do rei, e a própria lei foi dada em Suzã, o castelo. Quanto ao rei e a Amã, sentaram-se para beber. Mas no que se referia à cidade de Suzã, estava em confusão.